Oi, garotos. Esse episódio é muito interessante porque eu converso com a minha psicóloga, que já é minha psicóloga há 2 anos, e a gente toca em tópicos muito importantes como conseguir terapia acessível no Brasil. Eu gostaria de enfatizar que sim, é possível conseguir terapia, tratamento psicológico e tratamento psiquiátrico pelo SUS. É possível conseguir esses serviços por universidades que têm o curso de psiquiatria e de psicologia. Hoje em dia há ajuda sim disponível, há ajuda acessível disponível. Só que é pouco discutido. O que falta é informação, o que falta é a gente conseguir falar sobre o assunto para procurar ajuda e conseguir chegar nessa informação. Hoje em dia não há desculpas para não procurar ajuda profissional. Então aproveitem o episódio de hoje, que é o primeiro de muitos, e eu tô aqui para dar um norte para vocês. Me mandem mensagem caso você precise começar e não saiba por onde, que eu vou estar aqui disponível para ajudar ou tentar ajudar da forma que eu posso. Beijos e aproveitem o episódio. Oi, tudo bem? Bem-vinda ao Pensando sobre Pensamento, já que eu penso demais. Muito obrigada por aceitar participar do podcast. Eu queria que você se introduzisse, falasse qual que é a sua linha de psicologia, isso, de atendimento, quando você se formou e quando que você começou a atuar. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Maria Cláudia, psicóloga da Duda, linda e maravilhosa. Eu me formei em 2017 e eu comecei a atuar em 2018. Naquela época, assim que eu me formei da faculdade, eu tinha uma linha de atendimento que se chama Fenomenologia. Era uma linha existencial, que a gente abordava ali o sentido das coisas para cada paciente. Mas conforme eu fui tendo alguns desafios na clínica, eu percebi que eu precisava de algum auxílio com relação à saúde mental, transtornos mentais. Então foi no ano da pandemia, em 2020, que eu me especializei em terapia cognitivo-comportamental e saúde mental. Então, desde então, eu tenho atuado nessa linha com o TCC. Então, antes disso, você seguiu uma outra linha? Como que era essa linha? Qual que era a diferença entre a linha que você segue agora, que é o TCC, e antes? E anterior? A TCC ela é uma terapia muito bem estruturada, né? Ela é como se fosse uma das primeiras linhas de atendimento aí pautadas em evidências, onde tem muitas pesquisas que comprovam que as ferramentas funcionam para melhora de sintomas de diversos transtornos mentais. Já a fenomenologia, ela era um pouco diferente, ela era voltada para a história de vida de cada pessoa, para o sentido que ela dava para as coisas, e por isso que quando vinha nessa questão do transtorno mental, eu senti uma falta até para dar algum respaldo para o paciente, sabe? Algo que ele pudesse fazer para lidar com esses transtornos mentais. Até um pouco antes, na verdade, eu comecei a conhecer a terapia cognitivo-comportamental depois que eu atendi uma paciente que tinha uma depressão muito forte e eu não conseguia acessar ela através da fenomenologia. E aí foi em 2020 que eu tive essa oportunidade de me especializar. E foi muito interessante porque foi justo no ano da pandemia onde as pessoas começaram a apresentar muito mais transtornos mentais, tais como ansiedade e depressão. E o meu público foi mudando também, né? Acho que foi um período aí do mundo, num geral, com uma mudança voltada para essa importância da gente trabalhar a saúde mental e os transtornos mentais, né? É, então, quando você começou a atuar em 2018, onde que você atendia? Que tipo de pessoas você atendia? Como que essas pessoas conseguiam chegar até você? Eu consegui eu falo que é um anjo na minha vida, sabe? Porque antes de eu ser psicóloga, eu tive uma experiência como professora de inglês. E o primeiro aluno que eu tive, que foi um aluno que ficou comigo durante muitos anos, na verdade eu ensinei, introduzi o inglês para ele, ele tinha 8 anos de idade. E eu acho que a gente ficou aí uns 8 anos fazendo aula, porque foi um processo de construção mesmo, sabe? A mãe dele era psicóloga e ela tinha um carinho muito grande por mim. Nesse meu primeiro ano de atendimento, ela me cedeu o consultório dela. Então, eu atendi no consultório dela durante um ano de graça. E basicamente, os pacientes que eu recebia eram pessoas que ela indicava, mas também foi nesse ano de 2018 que o Instagram ele começou a crescer nesse sentido de falar sobre algumas profissões, a psicologia estava crescendo muito nessa época, então eu também tive muitos pacientes que vieram para mim do meu Instagram. Eu lembro que eu postava assim diariamente e cada dia que passava sempre tinham mais pessoas procurando por terapia. Eu lembro que eu acho que eu comecei bem nesse boom assim
de falar sobre psicologia no Instagram, que foi nesse ano de 2018. E qual que foi, você acha, pelo menos as pessoas, os pacientes que chegaram até você, qual que era o principal motivo deles estarem procurando terapia? Era por conta da pandemia? Era por conta desse da questão da saúde mental e dos psicólogos estarem um, expondo mais os próprios trabalhos e a questão da saúde mental na internet? Ou era assim por outros motivos? Essas pessoas que também essa mãe desse seu aluno te indicava? No começo, Duda, é sempre muito difícil você fechar um nicho, sabe? Eu vejo assim que os meus amigos, a gente passou muito por isso, de atender muitos tipos de demanda, até a gente perceber o que que a gente gostava de fato. Então, em 2018 ainda não tinha pandemia. Ah, As sim. pessoas, elas procuravam a terapia muito mais para autoconhecimento. Mas como acabava que tinha um público grande aí, né, que chegava até a mim, seja por indicação dessa psicóloga, que era uma psicóloga mais velha, seja pelo Instagram, eu lembro que naquela época eu cheguei a atender de tudo, assim, eu atendia idoso, eu atendia adolescente, eu atendia adulto, e demandas muito diversas, assim. E foi justamente nesse ano que eu comecei a fechar mais meu nicho também. Porque eu percebi que você precisa estar preparada para atender demandas diferentes. E nessa mesma época eu comecei a focar mais nessa questão dos transtornos mentais, que geralmente o que mais aparecia era transtornos de humor, voltado para ansiedade e depressão. Lembrando que a ansiedade existem vários transtornos que podem estar dentro da ansiedade, né? Então eu lembro de atender pessoas com toque, eu lembro de atender pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, e a depressão em si. Foi assim que acabou construindo o meu público aí. E ficou para um público mais jovem adulto, assim, né? Eu fui fechando mais esse nicho também. Qual que é a primeira. Eu fiz essa pergunta pra você várias vezes e eu sempre acabo esquecendo como que foi a nossa primeira consulta. Eu não me lembro qual que foi a primeira pergunta que você me fez e qual que é a primeira pergunta que normalmente você faz para os pacientes. Eu sempre pergunto se é a primeira vez que essa pessoa está procurando por terapia. Se sim, eu explico para ela como é o processo, como é que a gente constrói isso juntos. E se não, eu sempre me pergunto por que que essa pessoa está procurando uma outra psicóloga. Uhum. E foi exatamente esse o teu caso, né? Você vinha num processo que você estava numa linha de abordagem há bastante tempo e você queria experimentar uma coisa nova. Você lembra disso? Sim, eu lembro. Na verdade, fui a uma psicanalista durante quase 5 anos e eu percebi que no começo da nossa da nossa jornada juntas, eu consegui colocar muita coisa pra fora que eu acho que eu tava internalizando muito, e eu comecei a olhar muito pra trás no meu passado, ela me ajudou meio que fazer esse movimento de conseguir olhar pra dentro e olhar também para as coisas que aconteceram comigo desde a minha infância. Ela fazia muitas perguntas e eu conseguia durante aquela semana, porque na verdade eu fazia mais do que um dia. Eu comecei a perceber que eu precisava, e ela também começou a perceber que eu precisava de mais do que um dia na semana. Coisa que hoje em dia, por exemplo, é completamente diferente, que eu faço só uma vez por semana. E eu sei que você disse pra mim que normalmente a gente precisa de tempo pra conseguir, pelo menos nessa linha do TCC, de conseguir colocar em prática o que a gente conversou naquela sessão. Uh, mas na psicanálise eu me senti ouvida, só que na verdade eu me sentia muito ouvida. No começo, nos primeiros 2 anos, foi muito bom, só que depois eu comecei a perceber que faltava alguma coisa a mais. Eu falava muito, mas eu não recebia uma troca muito grande. Assim, era mais eu conseguindo olhar pra dentro e externalizar e fazer esse movimento sempre de tentar entender o que está acontecendo e por que que aquilo está acontecendo e da onde que aquilo surgiu. E eu comecei a meio que sentir falta de ferramentas para conseguir lidar com certas ansiedades, com certos medos, com momentos que eu tava com uma depressão muito grande, que eu não conseguia fazer nada, eu não sabia como sair daquilo. E só falar, apenas falar, claro que falar é a primeira, é a principal, é o principal ponto da gente conseguir compartilhar o que a gente tá sentindo e tentar tirar algo daquilo. A gente não pode guardar as coisas pra gente. Só que
e só lembrando que isso não é uma crítica à psicanálise, porque me serviu durante muito tempo. E eu amava. Foi assim, o que eu. Onde eu fui introduzida, no caso, na psicologia foi na parte de psicanálise. Então, a minha terapeuta, a minha psicóloga me ajudou muito durante muito tempo. Só que, em certo ponto ali, eu comecei a precisar de algo a mais. E eu comecei a também, o fato de eu ter te encontrado e eu ter pedido ajuda para algumas pessoas me indicarem terapeutas que faziam TCC, era porque nos primeiros anos eu não sabia que existiam tantas abordagens tão diferentes. E quando eu percebi que várias amigas minhas que tinham uma ansiedade muito grande falavam muito bem do método TCC, eu comecei a querer buscar por isso e a entender como que funciona. Isso é muito legal, porque como toda nova coisa que a gente vai fazer, como todo nosso novo profissional que a gente vai procurar, é muito importante que você se permita conhecer algumas metodologias, profissionais diferentes, porque pode ser que na primeira tentativa você não se dê bem. Como é importante a gente, enquanto psicólogo, conseguir analisar o perfil de cada paciente, né? Então, existem pessoas que, para elas se curarem, elas precisam falar muito mais do que ouvir. Uhum, No período da nossa vida, às vezes a gente vai ter essa necessidade de falar muito mais do que ouvir ou receber uma intervenção. A gente vai se sentir muito mais acolhido quando nós falamos e somos ouvidos por alguém. Mas outros perfis de paciente, eles vão precisar justamente disso, assim, eles vão precisar de metodologias, eles vão precisar de luzinhas no fim do túnel que eu falo, né? O que que eu faço com isso? O que que significa essa forma como eu penso? Será que tem uma explicação? É muito comum quando a gente pega um paciente que ele tem um transtorno mental, ele quer entender o que que acontece com ele. Por que ele se sente diferente das pessoas? Por que que às vezes ele não entende o que acontece na vida dele, né? A forma como ele reage às situações, às adversidades. E na TCC a gente tem, né, esse auxílio, essas ferramentas. A gente ensina como você pode olhar para sua vida de uma forma muito diferente, existir de uma forma diferente, entender os seus pensamentos, se esses pensamentos eles são válidos ou se a gente precisa questionar esses pensamentos. E tem uma diferença muito grande que eu acho que é legal, que é exatamente isso que você falou. A psicanálise, ela vai olhar muito pro teu passado, pra sua história de vida, do que aconteceu lá atrás, pra gente conseguir colocar isso pra fora. Já a TCC, a gente é focado no presente, no que a gente pode fazer hoje. Realmente, isso aconteceu ali atrás. Mas hoje, quem nós somos? O que nós podemos construir? Como podemos nos tornar adultos responsáveis pela nossa própria história de vida, né? Desenvolver autonomia, independência. Acho que isso é muito interessante da gente saber avaliar. eu lembro de quando eu estava pesquisando sobre o TCC, de que e principalmente eu pesquisava várias terapeutas e pessoas da área falando sobre os diversos tipos de terapia. É, eu vi uma psicóloga falando que para quem tem uma ansiedade generalizada, uma ansiedade social, não sei se é seu nome certo, ou para quem tem toque, o TCC beneficia muito mais o paciente que está com esses transtornos do que, por exemplo, a psicanálise. Mas você acha que isso é realmente um argumento válido, que essa é uma verdade? Ou você acha que. Porque, porque você diz que a gente não olha muito para trás e da onde que surgiram os nossos problemas no TCC. Mas você acha que é necessário para todo paciente ter que entender de onde essas coisas e esses problemas e essas questões vieram para conseguir para conseguir seguir e escolher um tipo de terapia? Isso sempre vai depender muito do paciente. Mas antes, né, quando a gente para pensar nessa questão de transtorno, existe uma coisa muito importante, que esse indivíduo, ele é muito além daquele transtorno que ele vive. Existe um transtorno, ele precisa entender que existe esse transtorno para ele saber combater certos sintomas. Mas o mais importante, quando a gente vai falar sobre uma relação terapêutica saudável, é um psicólogo que consegue destacar aspectos positivos desse paciente. Então, óbvio, ferramentas para cada tipo de sofrimento, elas são muito bem-vindas e elas ajudam a pessoa a ter
um auxílio muito importante para a evolução da saúde mental dela, do bem-estar da saúde mental dela. Mas, se você tem um psicólogo que só aplica protocolos, esse psicólogo ele não tá olhando para quem esse paciente é de verdade. Então, antes da gente bater na tecla, né? Assim, realmente, a TCC, ela apresenta resultados muito positivos. Mas mais importante do que a TCC em si é o profissional que está olhando para esse paciente. Ele está conseguindo destacar aspectos positivos desse paciente? Ele está conseguindo ter um vínculo saudável com ele para mostrar como é importante esse paciente buscar ajuda, se reconhecer, se admirar? E aí a gente tem uma questão que eu acho que talvez esse vídeo que você ouviu possa falar sobre isso, é porque quando a gente pega uma pessoa que ela tem TOC, então o que é o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Essa pessoa, ela tem pensamentos muito obsessivos sobre diversas coisas. Se a gente alimenta esse paciente a ter esses pensamentos obsessivos, ele não vai conseguir se livrar dos rituais, que são as compulsões comportamentais que ele faz para se livrar desses pensamentos. Então é importante que a gente traga esse paciente pro agora. É importante que a gente analise as evidências com ele. Porque senão ele vai ficar só nos pensamentos obsessivos. Então a gente precisa resgatar isso nele. E aí vem uma diferença importante de modalidade de atendimento, né? É interessante você dizer que o psicólogo ele precisa saber ressaltar e focar nos trazer o positivo, os aspectos positivos, as qualidades desse paciente, ao invés de focar apenas no negativo. Eu acho engraçado você falar isso, porque a primeira vez que eu tava procurando eu sozinha, lá em 2019, porque eu fiz terapia quando eu era mais nova, mas era uma terapia que, na verdade, era proporcionada pelo governo por conta do meu vitiligo, então eu fazia terapia lá, só que era algo que não me ajudou de jeito nenhum, eu só chorava, eu só ficava muito mal o tempo inteiro, e pra mim, me fez, na verdade, ficar meio que com trauma de ter que falar as coisas pras pessoas, porque eu não tinha nenhum retorno dessa minha psicóloga. Ela nunca falava nada, então, eu entrava chorando. Não, na verdade, eu entrava bem, saía chorando e ficava chorando durante muitos dias, porque eu me sentia mal. E eu não tinha muito o que fazer ali. Então, eu fiquei esses anos sem procurar terapia, até que, lá por 2019, eu passei por um momento... Na verdade, essa terapia que eu fiz lá com o governo, eu tinha lá por uns meus, acho que 16 anos. E quando eu voltei pra procurar eu mesma a minha terapia, eu tinha acho que 27, 26, 27 anos. Então eu fiquei 10 anos sem fazer terapia, só muito ansiosa e com muitos problemas eu tomava alguns remédios porque eu ia no psiquiatra, mas eu nunca tinha uma consistência de ir sempre no mesmo psiquiatra. Eu passei por momentos e passei por diversos profissionais, até aqui na Inglaterra, que eu não consigo me identificar, até porque pra mim a forma como eles tratam é uma forma muito fria de tratar. Pra mim, assim, eles seguem um protocolo muito pergunta do início ao fim e, tipo, meio que joga os dados, vamos dizer assim, no computador e eles dão uma porcentagem. Essa pessoa realmente tem ou toque ou depressão, sei lá quanto tempo de porcentagem de depressão, etc. Então, eu sempre tive problemas muito grandes de conseguir achar um terapeuta. E quando eu tava procurando um terapeuta lá em 2019, eu tive eu tive uma consulta com essa minha psicanalista e também tive com um outro psicólogo, só que eu não lembro muito bem qual que era a estratégia que ele usava. Mas não era nem psicanálise, nem TCC. Eu sei que eu fui e fiz com ele a consulta. Só que, dentre esses dois, eu me senti muito confortável em conversar com a minha psicanalista. E eu acabei decidindo começar a fazer terapia com ela. E quando eu fui enviar uma mensagem agradecendo pela consulta, porque normalmente quando você não depois da primeira consulta, se você decidir não continuar com aquele psicólogo, você não precisa pagar. Eu fui mandar uma mensagem pra ele, chamei ele de senhor, algo assim. Muito obrigada pela ajuda que o senhor me deu, pela consulta, etc. Agradeci. Só que, depois que eu falei isso, ele me enviou um e-mail, acho que ele não era o WhatsApp, mas assim, era de tão grande, parecia um e-mail. Ele pegou as 3 linhas que eu enviei de mensagem no WhatsApp pra ele
e ele dissecou exatamente cada, tipo, 3 palavras juntas, ele falava, isso quer dizer tal coisa. O fato de você ter me chamado de doutor e ainda ter colocado a letra, eu chamei ele de doutor, DR, ponto, ao invés de ter colocado a palavra inteira, escrita, e ter colocado doutor com D minúsculo, quer dizer que você... Algo do tipo, quer dizer que você não me considera um médico, mas também tá querendo me respeitar. Tipo, ele me deu, basicamente, um. Nossa, gente, eu nunca vi nada do tipo. Parecia assim que eu tava. Ele tava até brincando com a minha cara. Tipo, parecia que eu tava num filme, algo assim. Tipo, muito louco. Eu falei assim, nossa, será que essa pessoa está com uma habilidade realmente de me tratar, sabendo que eu fui procurá-lo? Porque eu estava com muitos problemas e eu me abri completamente pra ele, mesmo ele sendo uma pessoa estranha pra mim, e ele vir, além de me fazer ainda mais paranoica, porque eu fiquei tipo, nossa, realmente, será que eu tô com todos esses problemas? Será que eu tenho mais problemas do que eu achava? Será que realmente o fato de. Do que eu tenho, tipo, chamar ele de doutor com letra minúscula, será que isso diz tanta coisa sobre mim? E, tipo, eu tenho toque, tipo, eu tenho pensamentos compulsivos, obsessivos, e isso eu comecei a pensar muito mais sobre. Eu falei assim, gente, não dá. Então eu saí da consulta pior do que eu comecei, mas eu achei assim muito estranho, muito, muito, muito estranho. É engraçado você falar isso, porque me lembrou uma história que um professor meu na faculdade contou. Era um professor meu, inclusive, que ele era psicanalista. E ele disse que a primeira paciente que ele atendeu chegou lá no consultório dele, ele escutou ela uns 50 minutos, e naquela primeira consulta, ele já falou um monte de coisa na cara dela. Que você tal coisa, 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 você tal coisa. E ele conta que a mulher foi embora e nunca mais voltou. E ele ainda foi Será fazer que é a mesma super. pessoa? Não, ele ainda foi fazer supervisão pra ver onde ele tinha errado. E eu lembro dele contar isso e todo mundo dá muita risada. Mas dele falar pra gente sobre a importância da gente ter esse cuidado quando a gente vai acessar outra pessoa, porque de fato a gente não sabe quais são as dores dela. Uma primeira consulta não mostra nem 1% do que a pessoa já viveu na vida dela, o que ela passa, o que ela vem existindo, o que ela vem fazendo da vida dela. E é isso, né? Quando eu lembro de você ter me contado essa história lá no começo, e me mostra talvez isso, uma falta de experiência, né? De como cuidar da essência do outro, da existência do outro, né? Mas foi algo que ele fez lá naquela vez, sabe-se lá qual era a intenção dele, né? Mas é engraçado que ele era um senhor já. Um senhor, vai. Vou dizer que tinha lá uns 50 e poucos anos. E ele falou que ele cobrava, aliás, mais caro do que os psicólogos normalmente cobravam na linha que estava naquele ano, porque ele já tinha muita experiência e ele sabia o benefício de que a terapia dele e a consulta dele trazia e traria pra mim. Então foi uma das formas que ele me vendeu a ideia de fazer terapia pra ele. Ele me vendeu completamente com ele, no caso, né? Mas me vendeu completamente errado. Graças a Deus eu não continuei com ele. Não sei assim, quem sabe para outra pessoa faria sentido e faz sentido, até porque ele tem a clientela dele, mas pra mim não fez sentido. Mas eu E acho que isso é muito importante, a identificação com o profissional, né? isso que é difícil, porque no começo as pessoas, e muitos amigos meus são assim também, às vezes eles se sentem desencorajados a procurar um novo terapeuta, porque por razões X ou Y não deu certo com o último, ou eles tiveram que fazer um hiatus, mas essa coisa de ter que voltar à procura e conseguir achar alguém que, que consiga que consiga trazer à tona esses aspectos positivos e que, além do mais, você consiga se identificar, que, além do mais, você consiga se abrir e sentir que você vai conseguir, com o tempo, se abrir, às vezes realmente desencoraja. É, é muito difícil, até porque foi uma das razões de eu ter ficado mais do que eu achava que era necessário com essa minha outra terapeuta, porque eu tinha muito medo de não conseguir achar alguém que eu conseguisse me identificar, que conseguiria me ouvir tanto quanto eu estava sendo ouvida. E eu achava assim que aquela relação precisava continuar, que eu não ia conseguir achar alguém tão apta quanto a minha psicanalista ali. Por mais que eu precisasse de uma ajuda, por mais que eu externasse, eu tô certo essa palavra, externasse de que eu achava que talvez eu precisaria de algumas ferramentas diferentes, talvez de algum tipo de terapia diferente. Então, é uma coisa que desencoraja muito as pessoas a procurar terapeuta. É uma coisa, não é confortável você se abrir e ter que falar para uma pessoa que você não conhece sobre a sua vida, sobre
detalhes que você não conta pra ninguém. Não é fácil, não é um movimento fácil. E qual que é a dica que o conselho que você dá para as pessoas que se sentem desencorajadas por conta disso, por conta do processo de conseguir achar alguém que se identifique com o paciente, que o paciente se identifique também com o profissional? É, e tem uma coisa a mais, enquanto você falava que eu pensei, que é a dificuldade de ter que contar a história de novo. Às vezes a gente não quer, né? Mas a chave pra gente entender isso, Duda, é você pensar que é como se fosse uma relação de amizade mesmo. A gente conhece muitas pessoas no decorrer da nossa vida. Algumas vão ser muito significativas por um tempo, e depois essa relação vai parar de fazer sentido. Às vezes vai ser difícil a gente se identificar logo de cara com alguém, mas não é por isso que a gente vai deixar de tentar. Nem quando a gente se decepciona com alguém, a gente deixa de tentar conhecer gente nova. Então, os profissionais da saúde mental, no geral, são assim, né? Você precisa identificar aquele que vai entender pelo que você está passando, conhecer o seu processo, ter algo em comum com você. E São é detalhes. exatamente isso que você falou do processo, porque não, às vezes a gente tem a sensação de que tem mães de amigos meus que também começaram a fazer terapia e querem não uma resposta, querem que funcione da primeira consulta, a partir da primeira consulta, já ali, e não é assim, é um processo, porque você vai dissecando, você vai contando a sua história, e não dá pra contar essa história de vida em um dia. Senão você também Exato. já vira melhor amigo das pessoas que você conhece, que você conversa da primeira conversa que você tem com elas, da primeira hora de conversa, 50 minutos. Não faz sentido, não tem como. É literalmente impossível isso acontecer. E aí tem essas pessoas que vem e fala assim, ai, não, mas eu já falei um monte de coisa, eu não vi nenhum resultado. Tá, mas calma, você não vai ver o resultado. Mas é essa a questão, você não vai ver o resultado de cara, e isso vem com o tempo. Então, o que você diria para as pessoas que perdem a paciência? Qual que são os aspectos que elas precisam, as pessoas em geral precisam olhar para saber se a sua terapia está funcionando ou não, por mais que você ainda não tenha resultados. Como que você sabe isso? Se você se sente à vontade para conversar com o seu psicólogo. Então, isso é muito importante, porque existem algumas coisas, né? Às vezes, a questão que essa pessoa quer trabalhar é uma questão que para ela mesma é difícil de falar. Uhum. Porém, ela não deixa de procurar por aquele profissional que ela começou a ajuda. Por quê? Entra na questão do vínculo. Por mais que seja difícil ela tocar naquele assunto, eles conseguiram desenvolver um vínculo que foi tão saudável logo de cara, ou nas primeiras consultas, que ela vai continuar indo até que o psicólogo consegue abordar aquele tema específico. Mas a segunda coisa é justamente isso, assim, esse exemplo que você deu desse psicólogo, ele acaba sendo muito caricaturesco, né? Mas a gente sabe quando não dá match, né, com algum profissional em específico. Seja um professor de línguas, seja alguma academia que você comece, algum esporte Seja que um você, date que você vai também, seja se um você date que você é. vá. Sempre vai ter aquele negócio, tipo, ah, tem algo interessante aqui, acho que dá para eu tentar mais um pouco, né? Às vezes também há a sensação de que não vai ajudar, mas você precisa estar aberto a tentar mais um pouco e se aprofundar, porque às vezes a primeira impressão, é claro que a primeira impressão é a que conta, é o que as pessoas dizem no caso, só que você não vai conseguir ter uma certeza com a sua primeira impressão. É aquilo de julgar pela capa do livro. Eu acho que se você se sentir um pouco já confortável e gostar do que você está ouvindo, de como que aquela pessoa, por exemplo, tá se introduzindo como profissional e como pessoa também, porque eu acho que tem essa outra questão de você saber do que o seu psicólogo, assim, tipo, qual que é a história de vida dele, claro que por cima, mas qual que é o background dele. Tem amigos meus que também, tipo, têm a minha idade e eles jamais. Eu tenho 30 anos, você também tem 30 anos. Mas eles jamais dizem pra mim e dizem, e já disseram várias vezes que jamais eles fariam terapia com alguém da mesma idade ou com uma idade muito próxima da deles, porque eles não se sentiriam confortáveis e achariam que já não vai funcionar porque a pessoa não tem tanta experiência de vida ou profissional, então elas veem numa pessoa mais velha uma, uma facilidade
dá mais confiança. Você teve que lidar já com pacientes assim, que não, talvez, sei lá, tipo, uma dificuldade deles de se abrirem por conta da sua idade, porque você é uma psicóloga nova, você não, você tá trabalhando, atuando como psicóloga há 5 anos, né? Vai fazer 5 anos. Você já passou por alguma experiência assim? 2019 e 5 anos, são de 6 anos vai fazer. 6 anos, né? É, eu acho que não mais. Eu lembro disso muito no começo. É engraçado isso, né? Você me chamar de novinha, porque você também tem 30 anos, mas a gente não é mais tão novinha assim. Não. Eu sei, mas eu me sinto novinha. No começo, eu acho que eu tinha 23, 24, que eu faço aniversário em dezembro. É, eu olho as fotos e eu percebo, nossa, realmente eu tinha cara de novinha. Hoje eu acho que eu não passo muito por isso, não. Não me lembro se teve alguma última vez que isso aconteceu. Mas no começo eu lembro. É sempre aquele comentário, né? Nossa, mas você é tão novinha. Nossa, mas você é tão novinha. E coincidentemente, assim, né? E de um ponto de vista muito legal, mesmo sendo novinha, sempre tinha algum comentário no final assim: ah, você é muito novinha, mas você é muito inteligente. Mas vindo de pessoas mais velhas ou da sua idade? De pessoas mais velhas. Da minha Ah, tá. idade, eu não. Nunca tive esse problema, porque eu sinto que o pessoal da minha idade que me procura já é um pessoal que está muito mais conectado com as redes sociais, né? Então são pessoas que olham meu Instagram antes de me Sim. procurar. Então são pessoas que já se identificam comigo. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, que assim, de certa forma você consegue conhecer aquele profissional antes de você ter alguma conexão com ele. E pra mim, assim, particularmente, é muito legal quando vem um paciente pela minha mídia social e fala: ah, eu me identifiquei muito com o que você fala, gostei do jeito que você introduz os assuntos, por isso que eu resolvi marcar uma consulta. Geralmente o pessoal da minha idade é desse jeito, assim, sabe? E eu acho muito bacana quando isso acontece. Então, a maioria dos seus pacientes, você diria que é mais novo, mais velho ou realmente uma mistura? Não tem uma porcentagem que seja maior? Acaba sendo uma mistura. Acaba sendo uma mistura. É jovens adultos aí para mais velhos, geralmente é assim. Qual que é a idade do seu paciente mais velho? Pode falar Eu isso? tenho um paciente que eu atendo que ele tem 72 anos. Nossa. E mais novo? Criança você atende também ou não? Não, apesar de ter formação para atendimento infantil, eu queria muito, assim, quando eu comecei a atender, eu gostaria muito de começar a minha carreira atendendo crianças. Mas eu lembro que nesse ponto em específico eu tive um pouco de preconceito. Eu lembro que as mães, quando me procuravam, achavam que eu era muito novinha. Então eu Uhum. comecei a pegar um público mais velho, e aí foi na pandemia que mudou 100% meu perfil, que daí foi para jovens adultos mesmo. Mas hoje eu acho que o paciente mais novo que eu tenho tem 17 anos. Legal, é realmente uma grande diversidade de pacientes. Acaba sendo um gap muito grande, né? Mas é um ou outro, assim. Na média ali, a gente tá na média dos 30, tá? Aham. Tem isso da gente conseguir se identificar já com um profissional na internet antes de tentar um primeiro contato, é muito importante. Mas hoje em dia, bom, desde sempre, não são todas as pessoas que têm a possibilidade financeira de conseguir pagar um profissional diretamente. Então, tem esse tabu também da terapia e de ser uma coisa difícil de fazer e difícil de encontrar e uma pessoa. De ser difícil de você conseguir alguém que você se identifique é porque, por exemplo, quando eu era mais nova, se eu quisesse ir pra. Quando eu estava no Brasil, morando no Brasil, eu não teria condições de pagar um terapeuta direto. Então, o que eu fazia, pegava o meu livrinho lá, sei lá, da Unimed, e aí você vê uma lista gigante e a pessoa que você escolhe é a que fica mais próxima de você. E aí você começa a ver, tá, essas 3 pessoas estão no meu bairro, aí você liga e vê qual que tá disponível, qual que é o horário que consegue encaixar melhor. Então, é muito difícil quando você não tem essa possibilidade de pagar pelo tratamento diretamente, né? E você trabalha assim, com planos de saúde também? Ou é
apenas diretamente pago, tipo, pra você como profissional? É, Particular. eu acho esse tópico muito importante no sentido da gente entender o que que é a profissão da psicologia no Brasil. Então, quando a gente para pensar na psicologia em si, a gente tem aquela ideia, né, do terapeuta que tem uma posição de saber ali, que fica sentado numa poltrona e você vai chegar, vai ter um sofá, você vai deitar nesse sofá, porque é uma ideia muito americanizada, não sei, muito hollywoodiana de como que a terapia funciona, né? E as pessoas não sabem que existem diversos tipos de modalidade de atendimento. E de fato, quando a gente para pensar, a psicologia aqui no Brasil, ela responde ao Conselho Regional de Psicologia, ao Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tem uma tabela de preços, que a gente deveria seguir ali a média daquela tabela de preços. Mas quando a gente vai aplicar isso na prática, não é muito bem como funciona, porque a gente precisa democratizar o acesso a esse atendimento. Então, geralmente, psicólogos que são mais novos são psicólogos que vão fazer valores mais acessíveis. Às vezes, esses psicólogos sofrem um pouco de preconceito, mas às vezes eles conseguem começar justamente por fazer um preço ali mais acessível. Mas a internet, e eu lembro muito disso, que na faculdade a gente discutia se terapia online faria efeito ou não. Eu lembro que a gente dividiu a sala e algumas pessoas tinham que defender que sim, outras pessoas tinham que defender que não. E eu lembro que nesse processo todo veio a pandemia e não tinha outra forma da gente fazer atendimento a não ser online. Então, correu muito rápido essa discussão e hoje a gente faz muito atendimento online. Então, hoje eu percebo, assim, pessoas que moram em grandes capitais, os valores das consultas são muito altos. Aham. Então, eu acho que é interessante você usar a internet como uma forma de você procurar um profissional que vá caber no seu orçamento. Além disso, a gente tem a questão da democratização ao acesso sobre saúde mental, que é diferente de você fazer terapia. Então, hoje na internet, você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde mental. Você vai encontrar influencers que fazem cursos, ensinam coisas. Isso é muito legal, é muito importante, porque quando a gente democratiza esse acesso à informação, muitas pessoas se beneficiam disso. Então, eu acho isso muito importante. Eu, sempre sabe, eu compartilho muita coisa na minha rede social também, porque eu acho que não é um conteúdo que a gente deveria guardar só pra gente. Mas é diferente da terapia. E quando a gente pensa no público brasileiro, porque você é uma pessoa que tá morando fora, Duda. Você ganha numa moeda diferente, então para você acaba sendo mais acessível. Mas quando a Sim. gente pensa no público brasileiro, se a gente fosse parar para pensar, em sua grande maioria, as pessoas não teriam condição de pagar. Então existem algumas alternativas, né? A gente pode procurar profissionais que sejam mais em conta por estarem começando na carreira. A gente pode procurar essa opção de tentar num convênio. E a gente pode tentar pelo nosso SUS. Quando você chega para buscar atendimento psicoterápico no SUS, em sua grande maioria, esse atendimento ele vai ser em grupo, por Uhum. causa da demanda. É uma Mesma questão coisa muito. daqui. Mesma coisa daqui. Se você vai procurar ajuda pelo NHS, que é o nosso National Health, alguma coisa que eu esqueci agora o nome. É tipo o SUS do Brasil. Aqui também você vai ser direcionado a uma terapia em grupo, por conta da E demanda. funciona. Um grupo bem elaborado, um grupo bem feito, bem preparado, com as demandas similares, ele funciona muito bem. Eu sou super assim, a favor do SUS, defendo, levando a minha bandeirinha do SUS sempre. E eu queria até aproveitar essa oportunidade para falar que você consegue atendimento psiquiátrico, você consegue atendimento psicoterápico, você consegue retirar suas medicações pelo SUS. Então Você existe pode essa. escolher também os tipos de terapia? Vai depender das opções de cada cidade. Aí entra naquela questão, né? Que cada cidade vai ter uma forma de atendimento de acordo com a verba que é direcionada para esse tipo de atendimento. Por isso que é muito importante a gente também acompanhar os políticos que nós elegemos, né? Então, procurar pessoas que sejam da área da saúde, que sejam engajadas com isso, é muito importante. E pela sua experiência, onde você mora mesmo? Não é em São Paulo, né? Próximo Moro de no São Paulo. interior de São Paulo. É uma cidade chamada São José dos Campos. Aí, por exemplo, se eu for tentar
E também em São Paulo, porque eu sei que você conhece terapeutas que atendem em São Paulo. É rápido, normalmente, o processo de você conseguir uma consulta e conseguir ser direcionado para esses grupos de terapia? Em São José dos Campos, é um processo que ele pode acontecer um pouco rápido, mas vai variar aí de mais ou menos uns 2 meses, pelo que eu ando conversando com os últimos profissionais que eu conheço. Agora, eu acredito que em grandes capitais esse tempo ele é maior. E aí a gente tem outra opção também, que são universidades e instituições não governamentais. Então, é muito comum você encontrar igrejas em que psicólogos oferecem, né, esse processo de psicoterapia. E toda universidade que tem um curso de psicologia, eles precisam fazer atendimento. Então, sempre vai ter atendimento para pessoas de graça. Sempre vai ter. Se você tem uma universidade perto da sua casa que oferece o curso de psicologia, você vai Vai encontrar ter. psicoterapia. Mas esses Exato. terapeutas que você acha na igreja, eles acabam não misturando nada com religião, né? Tipo, não tem. Não tem Ou como a sim. gente. É isso, não tem como a gente afirmar, porque, novamente, é uma coisa que vai da postura do profissional. Aham. Eu, por exemplo, eu já fiz muito atendimento em igreja e eu não misturava nada. E é uma coisa que a gente chama de atendimento social. O atendimento social, ele é um atendimento que ele tem começo, meio e fim. Ele é diferente da psicoterapia que você começa por livre e espontânea vontade. Então, o atendimento social, ele tem uma estrutura, ele funciona com essa questão do começo, meio e fim. A gente vai delimitar exatamente os objetivos que a gente quer alcançar, para a gente poder fazer dentro dessa estrutura aquilo que você buscava. Hoje, no meu consultório, eu tenho uma porcentagem de pacientes que eu atendo, que eu faço atendimento social. E é muito importante porque quando você vai achar muitos grupos na internet a respeito disso. E geralmente as pessoas falam assim: ah, procura psicólogo com valor social. Quando você escuta essa expressão valor social, já é uma coisa que é diferente, que alguns psicólogos acabam aplicando, mas que não seria aquilo que a gente chama de atendimento social. O atendimento social, o nome mesmo já diz, né? Propriamente diz, é atendimento social. O valor que você vai cobrar por essa consulta é um valor bem baixo, assim, é um valor bem, sabe, dentro do orçamento daquela pessoa. E por isso que se chama atendimento social e que tem começo, meio e fim. Porque a gente não consegue manter uma agenda cheia de atendimento social. Mas você, esses pacientes que fazem, que você faz atendimento social, você faz em grupo também? Ou é Não, eu individual? faço particular. Ah, E, tá. inclusive, existe. Eu já consigo fazer até uma lista assim, de pessoas, eu indico outros psicólogos que fazem atendimento social. Então, a gente está falando sobre pessoas que vão pagar, sei lá, R$ 50 no mês, sabe assim? Nossa. Porque é um atendimento social mesmo. Então, muitas pessoas às vezes procuram por valor social, porque elas conseguem pagar R$ 50, R$ 60 a consulta. Isso não é o adequado, não é o ideal. Acaba sendo uma forma de você pagar mais em conta por uma psicoterapia que a gente não sabe como que vai ser esse começo, meio e fim, como que vai se desenvolver. Então, existem muitas formas da gente procurar por atendimento, mas existe pouco diálogo. Então, Hum. eu lembro que uma vez eu entrei num grupo nos grupões que tem no Facebook. E eu fiz essa reflexão. Eu falei, gente, tem muita gente falando sobre valor social, mas vocês precisam entender que valor social é diferente de atendimento social. E o meu post, ele não chegou nem a ser aceito pelos administradores. Então, Estranho, né? é falta diálogo, você percebe, dos próprios profissionais, né? Falta diálogo para que a gente consiga democratizar de fato o acesso a esse tipo de atendimento. Então, quando a gente Não. para pensar, você ter acesso a informações nas redes sociais ajuda você a entender que existe um caminho pelo qual você pode perseguir, mas às vezes você vai precisar de fato de uma psicoterapia. Se você não tem condições de pagar, você pode procurar por organizações não governamentais. Muitas igrejas oferecem, muitos psicólogos trabalham com igrejas fazendo esse tipo de atendimento. Se você for para uma igreja onde esse psicólogo vai entrar muito dentro da sua religião, é importante você ter esse conhecimento de que não é assim que a terapia funciona, para que você possa tentar um outro profissional. Você pode tentar uma universidade, qualquer universidade que oferece o curso de psicologia vai ter atendimento de graça. E você pode procurar pelo SUS, que é tudo aquilo que a gente conhece do SUS. Você precisa esperar numa fila,
Você Sim. precisa entender qual é a sua demanda, mas você vai conseguir o seu atendimento. E, em paralelo a isso, existem psicólogos, assim como eu, que oferecem essa questão do atendimento social, começo, meio e fim, e que funciona, é um processo que dá certo. Então, mesmo que Inclusive, você não que... Não, fala, continua, fala. inclusive é o processo que a gente faz nas universidades, né? Que é uma psicoterapia voltada para começo, meio e fim. E ajuda, funciona. É, eu tenho uma amiga que ela a gente, tipo, nós duas sempre conversamos sobre saúde mental e sobre os nossos tipos de terapia, e eu sei que ela teve que mudar de psicólogo algumas vezes porque o plano dela de saúde mudava e ela não tinha condições de pagar diretamente para um profissional. Só que por mais que a gente viva 24 horas na internet, principalmente eu e essa minha amiga, a gente nunca chegou a conversar sobre isso, sobre maneira. A gente chegou a conversar sobre maneiras de tentar para ela uma terapia sem ser pelo plano ou sem ser pago, né? Ou algo que ajude mais, algo pelo SUS, ou algo pelas universidades, só que a gente não sabia como começar. E eu também não tinha ideia de como chegar nesses profissionais que fazem essa ajuda social. Então, esse é um bom ponto de se você não pode continuar com uma terapeuta, talvez mande uma mensagem para sua última terapeuta explicando da situação e talvez ela conheça alguém que consiga ajudar nesse sentido, né? Por isso que é muito importante a gente pesquisar e, como você disse, compartilhar o que a gente conhece, o que a gente entende. Esse é um dos principais pontos de eu ter começado esse podcast, porque eu quero trazer informação para as pessoas, como que elas podem conseguir lidar melhor com a sua saúde mental, como que elas podem conseguir ajuda, como elas não precisam estar presas em todo esse tabu que procurar ajuda quanto à saúde mental e também tentar quebrar um pouco dessas limitações que a gente mesmo acaba colocando e às vezes a gente tenta, porque a gente não quer achar um terapeuta, a gente quer, mas a gente não quer e a gente começa a achar desculpas, não, porque ou é muito caro, não tem ajuda do governo, eu nunca vou conseguir achar uma pessoa que realmente consiga me entender, mas sempre há uma forma de conseguir ajuda, sempre. E esse é o ponto. Quanto mais a gente conversa, mais a gente acha soluções, né? Isso é muito interessante. E quebrar o estigma. Eu sinto que aqui no Brasil a gente já começou, sabe, esse processo de quebrar estigma. Mas é engraçado que quando eu atendo pessoas que moram nos Estados Unidos, sempre que eles falam, hoje eu tenho terapia, as pessoas já perguntam, nossa, mas tá tudo bem? Assim, você tá fazendo terapia, tá tudo bom, sabe? Tipo, e não é assim que funciona. A psicoterapia é uma forma de autoconhecimento muito importante. É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Você tem um ambiente acolhedor no qual você vai poder reproduzir o que você faz na sua vida pessoal e que você sabe que às vezes está disfuncional, mas nesse ambiente acolhedor, você não vai ser julgado, você não vai sofrer algum tipo de represália, você vai ficar bem ali. E a gente vai conversar sobre isso. Então, a É, psicoterapia, ela é muito importante para a gente ressignificar essas coisas da nossa vida. mas eu acho que um medo que eu tenho, por exemplo, e que eu sei que muitas pessoas têm esse medo, é de se mostrarem vulneráveis, não apenas para o seu psicólogo, ou para sua família, ou para os seus amigos, porque é importante conversar e é importante se abrir e conseguir esse suporte desse seu ambiente de apoio, mas a minha empresa, por exemplo, onde eu trabalho, eles têm um movimento bem grande de fazer todo mês uma conversa sobre saúde mental. Eles têm, tipo, uns aplicativos que ajudam. Chama Calm. Não sei se você já ouviu falar nesse aplicativo, mas ele tem vários tipos de. Ai, como fala quando você. Meditação. Então, várias formas de você conseguir se acalmar um pouco. É claro que muitas empresas hoje em dia, eles têm. É ótimo que tá havendo esse movimento, só que às vezes eles fazem apenas por falar. Então, é aí que vem o meu medo, às vezes, de me abrir. Porque eu sou uma pessoa que eu quero me abrir, principalmente para me ajudar e ajudar os outros. Só que eu tenho muito medo de alguém. Que eu tenho várias pessoas no meu trabalho que me seguem e sabem do que eu falo. Às vezes eu tenho medo de compartilhar algo que possa ser usado contra mim, porque a pessoa está vendo que eu sou muito vulnerável ou que eu tô com algum problema e eles talvez possam achar que aquilo vai afetar o meu desempenho como empregada daquele lugar. Então, a gente sempre tem medo de ser julgado. E isso que a gente precisa entender como fazer e como lidar nessa situação, né? Porque não adianta só apenas a gente querer. Tem que ter uma forma natural e smooth.
de boa de conseguir começar a conversar sobre os seus problemas sem toda essa pressão social que a gente tem e sofre. Isso, quando a gente para pra pensar, a gente não pode negar que existe maldade no mundo, Duda. As pessoas, elas são cruéis. E às vezes elas são cruéis porque elas são machucadas. Isso pode acontecer. Conforme a gente fala mais sobre esses tópicos, a gente precisa criar essa consciência de que eu não preciso machucar o outro porque em algum momento eu fui machucada. E a gente precisa perceber que realmente, assim, quando a gente se apoia, quando a gente se defende, quando a gente cria uma comunidade de suporte forte o suficiente para eu me sentir confiante, eu não preciso sentir esse medo desse julgamento. Mas hoje a gente precisa viver no mundo real, não no mundo de Alice, né? Então as pessoas elas podem ser cruéis. E a gente precisa identificar quem são as pessoas que Sim. verdadeiramente vão estar por nós, né? Qual que é o maior tipo, o que você mais costuma ouvir, que é o maior tabu que você ouve sobre terapia e saúde mental, sobre procurar ajuda? É... é muito comum, né? A gente ouvir de pessoas mais velhas que é falta de Deus, ou Falta de vontade. comentários que a gente vê na internet, falta força de vontade, falta de uma pia para lavar. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Só que a verdade é que quando a gente para analisar a história de vida, né? O nosso background ali dos nossos avós, dos nossos bisavós. Ah, fulano bebia muito, fulano era muito agressivo, fulano não dormia, fulano usava Ok, droga. mas quem você diz? Por exemplo, os Essas nossos avós. pessoas. Ah, tá. É muito comum a gente ver nas nossa história de vida, meu tataravô era muito agressivo, batia muito nos meus avós. Ou meu bisavô batia muito nos meus avós, né? Ou quebrava as coisas da casa, bebia muito. Isso já eram questões de saúde mental. Só que naquela época não se falava sobre isso. Hoje a gente fala, né? E às vezes, até quando a gente vê adolescentes que abusam de substâncias psicoativas, às vezes eles estão achando que aquilo é o máximo. E não entende que já existe um vazio existencial ali, uma ansiedade de separação, um Sim, por que que medo de. você tá procurando uma substância pra te fazer sair, tirar a sua percepção da realidade? É uma forma de você querer abafar o que você tá vivendo no momento e tentar entrar numa outra dimensão, tentar mudar a sua perspectiva, mas cortar a sua linha de raciocínio, o seu pensamento e a sua percepção do agora e de hoje não vai ajudar nada. Vai pelo contrário, vai afetar o seu desenvolvimento como pessoa que tá querendo progredir na vida. Existe essa romantização. Só que a gente precisa se lembrar que qualquer coisa que a gente faz, o abuso disso, já significa que tem alguma coisa que não é saudável. Não, é engraçado que existe esse tabu sobre terapia de a gente não. Da gente ter algum problema muito grande, ou que, na verdade, é falta de problema e a gente tá reclamando muito essa falta de pia para lavar, mas cigarro é legalizado, álcool é legalizado. Então, assim, é ok pra gente, como sociedade, beber, fumar e tentar sair da realidade onde a gente vive, mas não é ok você procurar ajuda, não é ok você falar sobre os seus sentimentos, porque isso é ser fraco, mas ser forte é usar bebida e droga. É muito, Isso, muito estranho. né? Então as coisas elas evoluem. Eu lembro, por exemplo, nossa, eu me senti uma boba nesse dia. Que quando a gente era mais novo, era errado você ser canhoto. Eu lembro muito Quê? disso. Quê? Eu lembro, eu tenho um primo que ele é canhoto e eu lembro que a professora dele forçou ele a escrever com a mão direita. Então, antigamente a gente não tinha acesso a essa informação. Hoje a gente sabe que algumas pessoas elas vão escrever com a mão esquerda, outras pessoas vão escrever com a mão direita e tá tudo certo. E aí um dia eu fui visitar duas priminhas minhas. Eu não lembro quantos anos elas tinham, mas uma estava na idade de alfabetização e a outra era um pouquinho mais velha. E essa que estava na idade de alfabetização, ela escreve espelhado. Naquela época ela escrevia espelhado. Você sabe o que é Que é? isso? Não. São as letras tudo ao contrário. Então, por exemplo, o E a gente faz para um lado, o D a gente faz para um lado.
Aí ela escrevia espelhado, então ela escrevia o E pro outro lado, o D pro Mas outro lado. é algum problema? Tipo, é alguma coisa em específica que causa isso? O que que é? Acontece, algumas crianças aprendem dessa forma. Elas veem aquilo e elas vão reproduzir. E aí a primeira. E eu sou psicóloga, isso que é mais engraçado. A primeira coisa que eu vi quando ela tava escrevendo daquele jeito foi falar: Não, Bibi, você tá escrevendo errado, ó, é assim. E aí a irmã mais velha dela, que sei lá, tem 4 anos de diferença, então se ela tava na idade de alfabetização, a Maria Clara devia ter uns 8, 9. Aí ela virou pra mim e falou assim: Não, Cal, a professora disse que ela pode escrever desse jeito, uma hora ela vai aprender o certo. E a hora que ela falou, eu me toquei que eu tava reproduzindo isso, sabe? Tipo, como que eu aprendi a escrever? Eu não podia escrever espelhado, né? É, é. Cá, eu fui corrigir ela. Tá certo que, assim, psicologia escolar, né? Essa parte de desenvolvimento não é minha área. Mas, poxa, eu podia ter entendido isso, que tá tudo bem ela fazer diferente. É, mas você não entendeu porque não foi assim que você foi ensinado, e até porque não é a sua Ex- área, então E é a ok gente a gente. reproduz. É, A gente reproduz sem perceber. A gente é. reproduz sem perceber. Então a gente precisa quebrar esses ciclos viciosos que nos fazem mal. E às vezes a gente não sabe nem por onde começar, porque as pessoas ao nosso redor pensam dessa forma. É onde entra o acesso à informação. Que esse trabalho que você está fazendo aqui é muito importante, Duda. É, a gente não pode. É difícil falar isso de que a gente não pode deixar se afetar pelas pessoas e pela nossa sociedade, porque o principal motivo da gente precisar fazer terapia é porque a gente vive na sociedade onde a gente tá, é porque a gente é ser humano e a gente tem nossas questões. Mas ter essa rede de apoio e saber com quem você pode contar e tentar achar essa, encontrar essa confiança nas pessoas ou em você mesmo para conseguir entender que para conseguir entender ao longo do tempo como não deixar isso te afetar, né? Porque são essas ferramentas que você vai recebendo ao longo do tempo, ao longo da sua vida e também com terapia e também com conversa, principalmente com conversa. Exato. Mas falando sobre isso, você faz terapia, né? A gente No sempre momento, acha que terapeutas. Ah, isso. sério? No momento eu não tô fazendo. Porque a ideia da terapia cognitivo-comportamental é justamente essa: é ensinar o paciente a ser o próprio psicólogo. A Mas gente não não quer que quero você. isso. A Não gente não quero quer que isso. você dependa do psicólogo pro resto da vida. Eu quero. Eu preciso. E você precisa, você se identificou com o seu psicólogo, então isso é positivo. Mas em algum momento, Duda, você vai receber a sua alta. É, mas o inbox, o seu WhatsApp vai estar cheio de perguntas. Não acho que isso, não acho que isso é conseguir receber minha alta. A ideia da terapia cognitivo-comportamental é justamente essa. É diferente da análise que você faz na psicanálise. A psicanálise, geralmente as pessoas fazem psicanálise por 8, 10, 15 anos, né? A ideia da TCC é que você consiga lidar com os seus próprios problemas, porque você sabe as ferramentas, você se torna o seu próprio psicólogo. Sim, mas não vai ter Então, uma. Você sempre vai estar numa fase diferente da sua vida que vai ser uma coisa nova. Você vai entrar nos seus 30, 40, exatamente. 50, mas por mais que você tenha as ferramentas, talvez você, por ser uma coisa nova, você vai precisar de uma ajuda. E se eu não quiser É, nunca ter a minha alta? Não, eu tô falando sério, não tô brincando, eu não quero ter a minha alta. Não, não aí é a uma gente pode zoeira. passar, a gente espaça as consultas, faz uma vez no mês, pode ser? Ah, entendi. Beleza. Mas o período que eu fiz terapia durante um longo período foi quando eu era adolescente. Eu comecei a fazer ali, conforme eu era TCC adolescente. também? Foi nessa primeira, foi TCC. Só que aí é que tá. Ela falava que ela era terapeuta cognitivo comportamental, mas depois que eu fui estudar, eu percebi que ela não era tanto assim. Porque ela me passou, de fato, alguns exercícios no começo, mas depois eu vi que se perdeu, assim, tinha muitas outras coisas que ela poderia ter feito comigo quando eu comecei a estudar. Então eu fiz durante um bom tempo, eu fiz da minha adolescência até o final da faculdade, até o meio da faculdade. Aí eu fiquei um tempo sem fazer, porque tava ok, eu tava conseguindo lidar com as minhas questões. E aí veio o meu casamento. Nisso que veio o meu casamento, eu tive questões de aprender que eu saí da minha família de origem e agora eu tô construindo a minha família principal. Aí eu voltei à terapia durante esse período.
Então, aí não E quer dizer que você não, se você tem alta, não quer dizer que você nunca vai ter que voltar a fazer terapia. Não por você, os seus, talvez os seus exatamente. problemas vão, a sua ansiedade vai voltar, a sua depressão vai voltar, não sei, algo vai acontecer, mas por serem novas experiências, você São vai ser mudanças trazido. importantes, mudanças significativas que a gente vive na nossa vida. Então, eu voltei a fazer terapia exatamente nesse processo ali de que eu casei, eu precisei entender essas mudanças que eu tava vivendo na minha vida. É Aham. diferente, Duda, quando você fala, né? Ah, todo psicólogo tem que fazer terapia. Existem duas coisas que o psicólogo faz. O psicólogo faz terapia e o psicólogo faz supervisão. Hum. Então, quando a gente para pensar na terapia do psicólogo, você pode fazer a terapia por você, porque tem os pontos da sua vida que você precisa trabalhar, mas é muito importante que o psicólogo aprenda a não se misturar com o paciente. E no começo, isso é um desafio para o psicólogo. Ele não pode se misturar com pacientes. Como assim Existe de uma. misturar? Eu não posso sofrer. Imagina se eu fosse sofrer pelos 20 pacientes que eu tenho. Por isso que eu, por exemplo, não seria veterinário, porque eu ia sofrer por todos os animais que eu trato. É sério. É exatamente isso. Senão eu seria. Então, isso a gente precisa trabalhar. E quando a gente faz supervisão, é, são casos que no começo também a gente faz muito mais supervisão. São casos que me geram uma certa estranheza, uma novidade para mim. Eu não sei lidar com tudo que o paciente está me trazendo. Eu não tenho todas as ferramentas. Então a gente vai pegar um psicólogo que seja mais experiente para a gente poder entender caminhos diferentes que eu posso seguir com esse paciente. Então Você existe essa sim, possibilidade. você sentia no começo, quando você começou a atender, você se sentia afetada pelas histórias que você ouvia no seu dia a dia? Como era parar, assim, terminar Eu o seu nunca trabalho e fui, voltar à vida? eu nunca me senti afetada nesse sentido negativo dos pacientes. Mas eu tenho uma coisa que é minha, da minha vida pessoal, que eu me emociono muito fácil. Então, quando os meus pacientes conseguem coisas importantes que a gente está lutando para que ele consiga essas coisas, já aconteceu de eu me emocionar. Então, às vezes eu me emociono. Por exemplo, uma paciente que está tentando engravidar e consegue, uma paciente que consegue ser assertiva. Então, é assim, eu me emociono com as vitórias dos meus pacientes, isso eu tenho. Mas sabe, você acha, eu não sei, é uma questão agora. Eu, por exemplo, quando eu fui levar a Pumpkin no veterinário, eu senti que a psicóloga, eu senti que a veterinária, ela não. Ou seja, tipo, ela era muito falsa. Não, não tô falando que é o seu caso, Deus me livre, tá? Senão eu não estaria aqui. Mas assim, eu sentia que ela era muito falsa. Tipo, ela falava, ó, tadinha. Tipo, não, você não tá achando tadinha. Tipo, por que você tá falando isso? Eu acho que eu também, como cliente, eu tava me sentindo tão frustrada porque o meu gato tava mal. Mas assim, aquela pessoa vê e atende animais a cada 15 minutos. Então, em um dia, sei lá quantos animais ela atende. Mas assim, eu me sentiria afetada. Você não acha que pode ser, assim, você, não sei, tipo, às vezes parece que é falta de empatia, sabe, do e não é, porque eu acho que é uma forma da pessoa tentar lidar com o trabalho dela, porque ela não pode se deixar afetar, senão ela não vai conseguir, como você disse, ela não vai conseguir continuar naquela linha. Ela não vai conseguir ajudar os animais. Essa veterinária, no caso, ela era uma idiota, não cuidou do meu gato, mas assim, vamos fingir que ela teria cuidado. É um mecanismo que ela tem que usar e são ferramentas que ela aprende no curso dela, na faculdade dela, em como conseguir tratar. Senão você não vai conseguir tratar. Senão você É vai exatamente. misturar. Existe uma certa distância que é uma distância saudável. E é aquele negócio, assim, a partir do momento que eu entro na psicoterapia, que eu entro no meu setting terapêutico, Duda, eu não tenho, eu não tenho religião, eu não tenho preferência política, eu não tenho nada, porque eu preciso estar pronta para ouvir aquilo que o paciente vai me trazer e acolher ele. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com todos esses meus tempos de atendimento, é que as pessoas elas vão ter objetivos diferentes na vida dela, estilos de vida diferentes. E tá tudo bem. Porque ela Uhum. vive daquela forma e ela tá feliz, ou ela vive daquela forma e ela quer melhorar algum ponto, ou ela tá com algum transtorno, e eu preciso poder acolher esse paciente sem o meu pré-julgamento. Então, nesse momento, é que entra a questão da conexão que você tem com o seu psicólogo. É importante que isso aconteça.
É óbvio que quando o psicólogo tem uma vivência parecida com o paciente, a, a conexão ali, o link, ele vai ser muito mais forte. Mas a gente consegue tratar sem ter nada em comum. Por quê? Porque naquele momento, Uhum. o psicólogo, eu preciso ouvir o que ele tá me trazendo. Você, Se- como psicóloga, analisa muito as pessoas, tipo, seus amigos ou sua família, você fala muito pra eles. Ah, por que você não procura terapia? Tipo, não, como uma ajuda, uma opinião profissional mesmo. Você instiga muito as pessoas ao seu redor a fazerem terapia? Eu enxingo super, porque as pessoas que são próximas de mim, eu não consigo orientar do jeito que eu oriento um paciente. Mas eles As tentam pessoas, pegar alguma ajuda sua? desabafo de amiga, né? Desabafo de família, isso acontece. E aí a primeira coisa que me vem é, vai fazer terapia, porque você sabe que eu não consigo te ajudar nisso não, é desse jeito, sabe assim? Sim. Porque a Mas gente então, tá tipo, muito. você conversa então bastante sobre isso, tipo, sobre com o seu, sei lá, tipo, sua rede de apoio, seus amigos, sua família, sobre a importância de fazer terapia? Ou não é uma coisa que você discute assim no seu dia a dia? Ah, não, eu converso muito. É, e são coisas, às vezes a gente percebe, assim, né? Um diagnóstico. Então, por exemplo, o meu sobrinho. O meu sobrinho, eu sabia que ele era autista a partir dos 8, 10 meses dele. Eu sabia que ele era autista. Só que ninguém aceitava. Não queriam aceitar, né? Não é que não aceita. Então, a partir de um ano e meio, 2 anos dele ali, que eu percebi que ninguém tava fazendo nada, eu já sabia. Falei, você quer saber? Eu vou fazer o que eu posso fazer. Então, eu comecei a colocar ele nas terapias que eu gostaria que ele fizesse. Mas ninguém me ouvia. Eles foram me ouvir, eu acho que meu sobrinho tava com 3 anos e meio, sei lá. Porque daí já era uma fase. Porque o que acontece? Eu lembro disso até hoje. Eu esperei, eu falei, a hora que ele for pra escolinha, as pessoas vão começar a perceber que ele é muito diferente dos amiguinhos. Então eu vou ficar na minha. Mas Só que como diferente, como que você percebeu que ele era? ele demorou pra andar, ele demorou pra falar. Até hoje ele não fala muito bem. Eu percebia que ele não sustentava o olhar. Então, a criança, quando ela vai brincar com você, ela olha no teu olho, ela brinca com você de fantasia. O meu sobrinho não tinha isso. É, existe uma questão do autista que a gente descobre, porque existem muitos graus, né, de autismo. Sim. É um espectro muito amplo. Então, pro meu sobrinho, que ele tá num nível de suporte 2, tinha uma coisa que ele fazia muito, que era usar a minha mão para conseguir as coisas. Então Hum, ele pegava a minha mão para me mostrar que ele queria televisão, ele pegava a minha mão para me mostrar que ele queria passear, ele pegava a minha mão para mostrar que ele queria água. Então eu percebia isso. A uhum. troca de olhar, eu percebi que tava ficando. é, Ele olhava, por exemplo, se eu fazia alguma coisa, a gente faz muito isso quando a gente vai brincar com a criança, a gente mexe muito com a boca, né? Ele olhava na minha Aham. boca, mas ele não olhava no meu olho. Então eu percebi que ele não tava olhando para mim. Então eu sabia. Aí eu falei, bom, quando ele entrar na escolinha, as pessoas vão ver que ele é muito diferente das crianças e eles vão começar a fazer alguma coisa. No ano que foi a escolinha do meu sobrinho, veio pandemia. Então as escolinhas suspenderam. Hum. Então o pessoal demorou um tempo mais para fazer esse processo de aceitação. Nossa, mas é muito triste, né? Porque você não quer que aquilo esteja acontecendo, mas assim, não é quem vai acabar sofrendo é a criança em específico e a família também depois. E como que a criança tá. É a fase mais importante da vida de uma pessoa, a fase de desenvolvimento dela, onde ela tá aprendendo tudo, ela tá entrando em contato com ela mesma e com o ambiente onde ela tá. Tipo, ela consegue começar a se ver como pessoa, né? Como um ser ali. E isso é muito comum de acontecer, Duda, e é muito importante que a gente consiga acolher a família. Por quê? Porque a gente não quer aceitar. A gente quer achar que tá tudo bem, que ele tá desenvolvendo no tempo dele, no processo dele. Mas tem certas coisas que eu, enquanto psicóloga, ninguém me escuta, entendeu? Então você fala, olha, eu acho que fulano tá precisando de ajuda. Não, tá nada, que não sei o quê. Então, quando a Qual que gente é o entra. problema também de pesquisa, de procurar ajuda? Essa questão. E se, pelo menos você procurou e você vai ter a resposta. Não, não é nada. Ou essa Mas ajuda, eu por vou te mais que não falar uma precisasse, tá coisa, ali. Duda. Você escuta tudo que tua mãe te fala? Jamais. Não, Aí, não tá mesmo. vendo? Sorry.
Então, quando você pergunta pra mim, você fala sobre isso com a sua família, com seus amigos? Eu até falo, mas as pessoas só me escutam quando elas vêm me procurar porque elas perceberam que tem alguma coisa de errado, entendeu? Quando elas querem, quando elas realmente falam assim, não, você estava certa, deixa eu... eu entendi o que você quis dizer. Esse é o fato que a gente ter conversado aqui sobre as diversas maneiras de a gente conseguir ajuda, procurar ajuda, quais são esses pontos acessíveis de informação, como trocar informação. Mas eu acho que uma coisa que as pessoas querem muito saber, em geral, tipo, sobre ansiedade e estresse. Se a pessoa não estiver fazendo terapia, seja porque no momento ela não pode, não tem, sei lá, não tem tempo, não tem dinheiro, não quer procurar ajuda pelo profissional, quais que são as ferramentas que você passaria para essa pessoa, ou o conselho que você daria para essas pessoas conseguirem lidar melhor com a ansiedade e o estresse? Lembrando que a ansiedade faz parte da nossa vida, a gente nunca vai se livrar da ansiedade. O problema da ansiedade é quando ela passa do seu nível aceitável e se torna um transtorno na nossa vida. O que é um transtorno? É quando, devido a alguma situação mental minha, eu estou tendo prejuízo significativo na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida social. Então, a partir do momento que eu tô vendo que eu sinto alguma coisa, que os meus pensamentos acelerados me geram algum desconforto fisiológico, me impedem de fazer alguma coisa, me atrapalham no meu trabalho, me atrapalha a formar vínculos saudáveis com as pessoas ao meu redor, isso significa que eu tô desenvolvendo um transtorno. A Uhum. partir desse ponto, a gente precisa entender como lidar com a ansiedade. Hoje na internet você encontra muita coisa a respeito disso. Mas o principal passo que você precisa dar é conversar com alguém da sua confiança. Então eu sempre falo, olha, conversa com amigos, conversa com alguém da sua família, conversa com seu líder espiritual, conversa com alguém sobre o que você está sentindo. Porque o primeiro passo é você se abrir sobre as coisas que passam pela sua cabeça. A partir disso, a gente vai estar mais disposto a procurar pela ajuda que está dentro da nossa realidade. Então, lidar com ansiedade e estresse isso vai fazer parte da minha vida e eu preciso aceitar isso. Mas se isso tá me gerando um transtorno, tá na hora de eu começar a falar sobre isso. E eu preciso conversar. Vou conversar com alguém da minha confiança, para então eu procurar ajuda que vai me caber dentro da minha realidade. Perfeito. Tem tanta coisa mais pra gente falar que a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando e parece assim que é uma sessão de terapia, né? Depois que a gente conversa. Sempre que eu falo com você, mesmo que seja por 5 minutos, por mais que eu não tenha nada relacionado à terapia, na minha cabeça sempre dá terapia, terapia, terapia. Se eu te mando, tipo, um post no Instagram, tipo, eu penso, isso vai me dar uma resposta que é terapia e vai me ajudar de certa forma. Eu não sei, eu sou meio doida nesse sentido. Mas muito obrigada pela sua participação. Eu amei conversar com você. Eu amo realmente conseguir dissecar certos assuntos que a gente não tem a oportunidade de falar nas nossas sessões, assim, até como pessoa, como profissional. É muito bom conseguir, conseguir trocar essas experiências, essas opiniões, esses sentimentos e conseguir tirar essas dúvidas que a gente no dia a dia não tem, às vezes não, sei lá, são curiosidades, né, que a gente tem muito e que ajudam de certa forma a quebrar o tabu, porque você acaba percebendo que a sua psicóloga, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, eles são pessoas, são seres humanos que também estão ali passando todos os dias pelas suas questões e estão lutando com os seus próprios quesitos. E é bom poder conversar e humaniza mais a questão de procurar ajuda e saber que todo mundo precisa de ajuda em certo ponto da vida. Com certeza. É isso, muito obrigada. A gente com certeza vai conversar mais. Eu vou deixar. Obrigada a você por ter me recebido. Eu tô muito feliz, viu? Eu também. Eu vou deixar as suas redes sociais aqui embaixo. Quem quiser seguir a Maria Cláudia, por favor, siga. No momento, eu acho que ela não está recebendo pacientes, ou tá? No momento, não. Tá? Ah, tá. Não. Então, mas vai mandando mensagem. Manda mensagem toda semana, porque às vezes sai uma paciente, o paciente vai embora, recebe uma alta e ela tem um encaixe ali. Então, vai mandando mensagem, segue. Eu acho muito legal também que você abre umas questões nos stories, caixas de pergunta, pools, né? Que você compartilha também sobre certos assuntos a cada semana de um assunto diferente, que você dá a possibilidade das pessoas se abrirem e você também expõe o
que você está passando ali no momento, né? Se sente um pouco mais próximo de você como profissional. Acho muito legal. Então, sigam, compartilhem. E é isso. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Primeiro de muitos. Beijos.